Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do Cristo esteja conosco nessa tarde. E o dia de hoje é um dia em que nós parabenizamos todas as mães encarnadas e desencarnadas, e também a todos aqueles que exercem o seu papel de mãe, não importa qual sexo seja, mas de coração participam nessa grande missão de conduzirem espíritos ao longo do tempo. E nós vamos começar hoje com uma pergunta do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos qual a missão mais importante que Deus concedeu. Foi aos homens ou às mulheres? E os espíritos respondem: foram as mulheres. E complementam: por quê? Porque elas educam os homens. Então, se nós formos entender esse raciocínio, ele realmente é um raciocínio extremamente sábio. No momento em que um espírito decide assumir o corpo de uma mulher, e mais ainda assumir a tarefa, missão da maternidade, a gente sabe que esse processo, ele é um processo que não termina quando a criança nasce. Muitos acham que a mãe engravida, gesta a criança, quando termina lá seus 9 meses, ou às vezes antes, ou um pouco depois, terminou a responsabilidade. O neném já nasceu, acabou tudo. Não. Quando um espírito assume a responsabilidade da maternidade, sabe ele que isso é o início de um processo evolutivo e que ele se vincula àquele espírito ou a espíritos, porque podem estar nascendo gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, não sabemos, e aí nesse processo ele ultrapassa a barreira do tempo. Voltemos lá no livro Nosso Lar. André Luiz, quando ele está no mundo espiritual, ele tem um encontro com a mãezinha dele. E ela já estava num plano acima dele. E ela vem ao encontro, conversam, ela consola ele, dá explicações, orientações. E ele pergunta pelo pai. E ela informa ele que o pai não estava ainda numa condição de poder entrar em contato com André Luiz, que ele se encontrava em esferas ainda de muita dor, de muito sofrimento, por tudo aquilo que ele tinha vivido na própria existência. E aí vem uma parte extremamente profunda que a gente pode ainda não alcançar, a beleza dessa atitude desse espírito. Ela, enquanto encarnada, mãe de André Luiz, ela tinha sido casada com um homem, e esse homem tinha tido 2 amantes. E essas 2 amantes estavam na mesma esfera dimensional que o pai do André Luiz. Então estava o pai e as 2 amantes. E ela, a mãe de André Luiz, descia até essas esferas para levar o quê? O amor, a fraternidade, o consolo de um espírito que compreendia a limitação de cada um, os erros de cada um. E mais ainda, a beleza da atitude dela. Ela pedia a espiritualidade que, numa próxima encarnação, ou quando assim pudesse, eles descessem como família. Ela continuaria sendo esposa, ele, o marido, e as 2 amantes, filhas. Uma atitude de renúncia, de resignação, de compreensão do espírito de que nós estamos aqui para nos ajudarmos. Isso consta no Livro dos Espíritos, na questão 208, que é bom a gente ler, dada a importância da questão. Kardec pergunta aos espíritos:
Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Repara, Kardec, com essa pergunta, ele amplia muito mais o parentesco. E os espíritos informam: nós somos responsáveis pelo desenvolvimento e pelo progresso de qualquer espírito. Somos todos irmãos. Então a questão do parentesco perde barreira, perde fronteira no momento que nós compreendemos que nós somos filhos do mesmo Pai. Isso é o mais importante. Quando os espíritos dizem: devemos contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. E que educação é essa que os espíritos estão comentando aqui? É a educação formal? É a educação que se aprende nas escolas? O português, o inglês, a matemática? Não. Os espíritos estão falando de uma educação que é a educação moral. Isso é o aspecto mais importante de tudo. Então, nós, enquanto espíritos, pais ou não, mães ou não, já somos responsáveis por auxiliarmos uns aos outros, independente do parentesco. Por isso, Jesus, quando questionado sobre quem eram os pais, quem era a família dele, ele diz, em suma, que são todos, porque não existe essa parentela próxima que foi criada. Por que Deus criou essa parentela? Para facilitar o nosso convívio, o nosso entendimento, a nossa evolução. Mas nós precisamos transcender esta compreensão por uma esfera muito maior. Quando então Deus fornece à mãe um filho, Ele fornece a ela uma responsabilidade de quê? De educar moralmente aquele espírito ou os espíritos que venham através daquela maternidade. E que segue por toda a gestação e vai além daquele período. Se nós formos observar o que acontece durante a gestação, é um fenômeno extremamente belo, profundo, em que o espírito, quando se liga naquele momento à mãe, e que isso, segundo a espiritualidade, acontece no momento da concepção, ou seja, da união do óvulo com o espermatozoide, é aquele momento em que há a ligação do espírito. Ligou, à medida que vai havendo aquelas divisões do ovo, vai dividindo, daqui a pouco ele é um embrião, vai para feto, o espírito vai entrelaçando mais as fibras de ligação com aquele corpo. E não só com o corpo, repara, aquele corpo com aquele espírito estão dentro de quem? De uma mãe. Se ele está dentro de uma mãe, o que está existindo ali? Uma interligação entre mãe e filho. Está havendo ali uma troca energética entre os dois. A mãe tem uma percepção fluídica da presença daquele ser. Quantas mães que estão aqui já tiveram seus filhos lembram de que elas têm sensações diferentes durante a gestação? Tem percepções diferentes do que está acontecendo com ela naquele instante, desejos, vontades, querem estar às vezes em lugares diferentes, querem estar com pessoas ou não querem estar com pessoas, querem comer coisas ou não querem comer coisas. Tudo isso é criação da gestante? Nem sempre, até pode ser algumas, mas nem tanto. Há justamente esse fluxo entre o pensamento e o sentimento e a emoção de dois espíritos que estão ali entrelaçados 24 horas ao longo de meses. Façamos uma comparação com a manifestação mediúnica. O médium,
Quando ele dá passividade a um espírito, ele se conecta a ele através do perispírito e recebe informações desse espírito através dessa conexão, dessa ligação. E passa isso através de escrita, da fala ou de outras manifestações. A mãe, quando está unida a essa criança, ela recebe e repassa o que sente, o que pensa para o feto e o feto para a mãe. Bom, aí nós vamos pensar, e a nível espiritual? A nível espiritual, como é que é isso? Bom, se esse espírito que está vindo é um espírito que eu tenho uma boa relação, é um espírito afim comigo, que é um espírito que eu tenho um afeto agradável, bom, uma boa relação com ele está vindo para que nós possamos continuar a nossa caminhada juntos, as sensações durante a gravidez serão o quê? As melhores possíveis, as mais agradáveis. A gestante vai ter uma gestação calma, tranquila, sentirá poucas alterações, o parto será aquela tranquilidade. Mas a maior parte de nós, a maior parte das mulheres, terão uma maternidade em que haverá necessidade de quê? De um resgate, de uma reparação. Então o espírito que está vindo com um filho naquele momento, normalmente é um espírito que vem para algum tipo de reparo. E aí nós observamos uma série de gestações em que as mulheres se sentem muito mal, passam muito mal durante a gestação, sintomas desagradáveis, mal-estares, enjoos além do necessário, além do que o corpo físico, vivencia, pressão que vai alterando, que vai subindo, que vai baixando, alterações renais e por aí vão. Muitas vezes acontecem partos prematuros, muitas vezes acontecem abortamentos no meio do caminho. O que é isso? O que está acontecendo ali? Está acontecendo é que esse espírito que se ligou a essa mãe é um espírito que tem algum tipo de dificuldade para ser resolvida com aquela mãe ou com aquela família a qual ele veio. Então, a vinda dele traz para a mãe uma série de sensações que são desagradáveis ao longo da gestação. Aí a gente pensa, se a mulher tiver alguma espiritualidade no sentido de conexão com Deus, vamos falar da nossa religião, da nossa doutrina espírita, se ela for uma espírita, isso vai facilitar no sentido da compreensão do que representa a chegada daquele espírito dentro do seu útero. Se ela está tendo sensações desagradáveis, precisa elevar o pensamento a Deus, a espiritualidade, e rogar ao Pai que possa lhe dar a clareza e a sabedoria suficiente para enfrentar esse momento que ela está atravessando. Não adianta a gente ficar reclamando, não adianta ficar, como às vezes eu escuto, porque eu trabalho dentro da maternidade, muitas gestantes se revoltam. Que droga, por que eu estou com esse filho aqui? Não queria isso. Por que está dentro de mim? Eu só passo mal, não vejo a hora dessa criança sair de dentro de mim. É um mal-estar, a gente entende. A gente compreende que aquela relação não deva estar sendo fácil de ser vivenciada. A percepção fluídica de que não há um entendimento, de que pode ou eu ou aquele espírito termos causado mal um ao outro. E aí esse mal-estar. Agora, se eu tenho uma compreensão deste fenômeno, eu vou pedir a Deus que me auxilie e dizer a esse espírito que se realmente eu fiz alguma coisa de mal a ele, ou causei algum dano, que ele possa me perdoar. Que essa oportunidade dessa gestação, ela possa ser um sublime momento de aprendizado para nós dois. Que possamos utilizar este momento para o nosso crescimento. E o que eu tenha feito de errado, perdoe-me. Porque eu quero essa oportunidade de poder solucionar isso junto de ti. Veja, se eu começo dia após dia a orar, a pedir,
disciplinando o meu pensamento, disciplinando as minhas emoções, eu vou conseguindo estabelecer um estado de equilíbrio. Eu vou solucionar a minha diferença com esse espírito? Não, eu não vou solucionar, justamente porque ele veio nessa encarnação para que nós possamos viver a encarnação juntos. Mas eu atravesso essa gestação com mais equilíbrio e menos desespero. Porque o que a gente vê são muitas gestantes desesperadas diante de uma gestação que poderia transcorrer como uma coisa tranquila. Acaba transcorrendo como se fosse uma doença. E não é uma doença. Mas porque está havendo um choque energético, fluídico, entre esses dois espíritos que estão unidos ali. Vários relatos, a gente sabe desses relatos todos, contidos na literatura espírita, falam desse tipo de gestação. Mas cabe-nos o entendimento e a compreensão para que a gente possa, não só a mãe que está atravessando isso, poder realizar esse trabalho mental, de disciplina, de oração, como nós que estamos à volta, auxiliarmos aquela pessoa a compreensão do que ela possa estar atravessando naquele momento. Porque, afinal de contas, o que Deus espera de uma maternidade? Quando o Espírito se propõe a vir como mulher e mais ainda ter a maternidade, ele tem uma gama imensa de possibilidades com aquela vivência. E quais são? A gente pode listar algumas. É vivenciar um amor diferente, que é o amor entre mãe e filho. É vivenciar o perdão. Esse espírito e eu podemos ter algumas diferenças. Posso eu ter causado algum dano a ele, ter traído, ter maltratado, ter violentado, ter agredido, ter sido uma pessoa falsa, vingativa, ter causado algum sofrimento a esse espírito que hoje está vindo para ser meu filho ou minha filha. Repara, no caso da mãe do André Luiz, aquelas duas mulheres que foram amantes, ela ia recebê-las como filhas, mas já tinha perdoado elas. Mas era um trabalho de quê? Desse espírito? Era um trabalho de educação moral daqueles dois espíritos, conduzindo elas da melhor forma para um caminho que contenha o mestre como o guia na prática do bem. Então ela se propôs a vir como uma educadora, colocando o amor acima de tudo e tendo a certeza que ela daria o melhor dela para aquilo. Vai dar certo? A gente não sabe. Por quê? Porque depende dos outros espíritos quererem também modificar. Mas o influxo amoroso dessa mãe, com certeza, vai ser uma forte energia atuando sobre aqueles dois espíritos necessitados de luz. E assim é no processo em que nós vamos aprendendo. O amor incondicional que essa mãe pode viver, o perdão, o aprendizado do cuidar do outro. O que é a maternidade? A não ser você exercitar muito o cuidar do próximo. Você abandonar a si no sentido de que você vai se doar. Você vai pensar menos em você e vai pensar mais no outro. E é isso que acontece com pais e mães. A gente passa a pensar menos na gente, a gente passa a pensar mais no outro, muitas vezes até de forma exagerada. Tá? Mas o movimento é esse, para que a gente comece a sair de dentro da gente, do nosso egoísmo, e possa viver a plenitude dessa entrega. Aprender a ter paciência, tolerância, indulgência com o próximo. Ou seja, é um exercício diário, essa vivência da maternidade, da paternidade. Constantemente isso nos é estimulado neste momento. É exercitar todas as formas de fraternidade, de compaixão, de compreensão em toda a sua amplitude. É isso que a espiritualidade oferece. Vejamos, quando Deus nos dá
a oportunidade da encarnação para que nós possamos vivenciar qualquer situação que nós venhamos a ter, Ele não quer que nós nesse mundo nos transformemos em pessoas ruins. Ninguém vem com um destino de ser um homicida, de ser uma pessoa violenta, de ser uma pessoa agressiva, de destruir, de matar, de fazer mal ao outro. Não, ninguém vem com essa orientação divina. Pelo contrário, Deus espera que nós possamos reverter essas tendências dentro de nós. Deus espera que nós possamos construir uma vida melhor, saudável, voltada para o bem, para a luz, saindo das sombras e vivenciando a paz que o Cristo tanto trouxe para todos nós. É isso que a espiritualidade espera de nós. Ninguém nasceu com destino de fazer nenhum tipo de violência, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, quando Deus coloca a mãe, o filho, diante dela, com dificuldades, com limitações, é para que essa mãe, ela possa justamente semear naquele solo as sementes do amor, da paz, da luz, da compreensão, da fraternidade. Lembre-se daquela parábola do semeador, não é? O que é aquilo? É você lançar sementes boas no solo. Milton, mas esse espírito que hoje é meu filho é um espírito muito rebelde, é um espírito muito revoltado, é uma pessoa estranha, agressiva, é difícil lidar com ele, ele não entende nada, ele não compreende nada, por que eu vou ficar semeando alguma coisa? Isso não vai dar em nada, não tem jeito. Aí a gente para, a gente pensa, e aí a gente escuta dos espíritos. Imagine se Deus, imagine se os nossos guias espirituais pensassem da mesma forma sobre nós. Porque se eles pensassem da mesma forma sobre nós, que nós não temos jeito, já tínhamos nos abandonado. Porque o que a gente erra, o que a gente tropeça, o que a gente comete de equívocos, são inúmeros. E Deus nem por isso desistiu da gente. Os nossos guias espirituais nunca desistem da gente. Eles persistem, eles continuam. Porque eles acreditam que, como somos criados por Deus, nós temos todo o potencial dentro de nós para construirmos seres melhores. E é isso que a mãe, é isso que o pai precisa enxergar naquele ser. Ali existe um ser que precisa ser educado, orientado. Vejamos o seguinte, vamos dar um exemplo, que a gente vai ter uma palestra sobre isso adiante, que é a questão do uso das drogas, que é uma coisa cada vez mais próximos a nós. Imaginemos uma família em que um adolescente, ele começa a utilizar drogas. A mãe, ela antes tinha um adolescente que entrava dentro de casa, conversava, falava, participava da alimentação, trocava ideias com a mãe sobre a vida, a escola e tudo mais. De repente, ele muda o comportamento. Ele passa a entrar dentro de casa, não conversa, vai direto para o quarto, fica horas trancado, sai, vai para a rua, permanece horas na rua, e vai e volta, e esse comportamento começa a se repetir. Veja, a mãe, eu estou falando mais a mãe por causa do dia da mãe e do tema, mas a gente aí vai estender isso para o pai, para todos aqueles responsáveis por uma criança, por um adolescente. Ele percebe que alguma coisa não está certa, ele percebe que alguma coisa modificou, e você pode ter diversas atitudes em relação a isso. Como nós somos imperfeitos, nós ainda não atingimos o equilíbrio, então nós podemos ir de um extremo ao outro extremo. Nós temos aqueles casos em que os pais negam que alguma coisa esteja acontecendo. É como se nada tivesse acontecendo, nada mudou, não existe nada acontecendo. Não vejo, não escuto, não sinto.
O adolescente vai modificando a atitude, modificando tudo, comportamento, rendimento escolar, tudo mais, mas eu fico alheio a tudo que está acontecendo. Eu tenho participação nisso, eu sou responsável por isso? Sim, porque os Espíritos nos dizem que nós somos responsáveis por esse ser que está sob a nossa tutela. Nós vamos responder, não a nenhum tribunal, porque Deus não é punitivo, mas aonde nós vamos responder a nossa consciência. De outro lado, o pai ou a mãe pode identificar realmente que o filho está mudando o comportamento e, não sabendo como lidar com aquilo, partir para uma atitude mais agressiva e ir confrontar direto o adolescente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você está usando droga? Você agora virou um drogado mesmo? É isso que está acontecendo com você? Você não tem jeito, garoto? E até partir para uma atitude física. É o outro extremo. Um se omite e o outro parte por uma atitude de agressão. Todas as duas formas fazem com que o adolescente o quê? Se afaste. Não há aproximação nesse instante. E há ainda mais uma que eu chamo a atenção. Eu estou chamando a atenção das principais, tá? Mas existem diversas que a gente pode graduar. Seriam aqueles pais que, infelizmente, literalmente passam a mão na cabeça do adolescente. Ele vê o problema, mas ele... não, que isso? Não, meu filho, não, deixa para lá, que isso? Não tem nada acontecendo, não, tá certinho, né, meu filho, coisa e tal, vai. Mas ele vê, mas ele passa literalmente a mão em cima da cabeça do filho, e isso não vai auxiliar em nada. Vejamos, a gente vai precisar o quê? Encontrar o caminho do meio, o bom senso, o equilíbrio. De que forma? É muito difícil. Quem tem ou já teve filho usuário de drogas, né? É muito complexo, é muito doloroso, é muito angustiante, é muito conflitante isso. Não é simples a solução, de maneira nenhuma. Mas um caminho é sim um enfrentamento, ou seja, não adianta o pai ou a mãe achar que nada está acontecendo. Ele precisa ir lá conversar com o filho. Dizer ao filho que ele está observando que alguma coisa mudou, que o comportamento dele não é mais o mesmo, que ele observa que ele fica várias horas trancado, sai demais, que ele não conversa, não senta mais para almoçar, para tomar um lanche. Afinal, o que está acontecendo? Normalmente o filho não vai dar uma resposta que seja razoável, ele vai negar, ele vai dizer, não, você está maluco, não tem nada acontecendo não, você bota muita minhoca, me deixa em paz. Isso pode ser um primeiro momento. E aí? Eu não sei lidar com isso, o que eu faço? Eu preciso de ajuda, com certeza o pai, a mãe vai precisar de ajuda nesse momento, e ele precisa buscar essa ajuda. Aonde? Primeiro, faça a sua oração, peça a espiritualidade para que te auxilie e te oriente no melhor caminho a ser tomado. Siga adiante, procure um profissional especializado, procure um psicólogo que possa te orientar e te auxiliar nesse momento a ter uma visão do que pode ser realizado. Vá à escola, procure conversar com os professores e saber o comportamento que ele está tendo, se aquilo que você está vendo ou percebendo é verdade ou você está criando alguma fantasia na sua mente. Procure os amigos, vá saber com os amigos se ele mudou o comportamento, se ele agora não está mais com aqueles amigos que você conhecia, agora está com outro grupo que você desconhece. Ou seja, isso é uma atitude em que você vai buscar uma solução. Você sabe como resolver? Não, você não sabe. Porque isso é novo, ninguém sabe como resolver isso. E cada pessoa é uma pessoa diferente. Mas você vai se movimentar para esta solução. A pior coisa é você chegar no final da sua encarnação, quando você parar para analisar o que você fez ou deixou de fazer e dizer assim, puxa, eu podia ter feito mais pelo meu filho. Eu deveria ter feito mais isso, mais aquilo outro. Percebe? O importante é que a gente atue. Pode ser que você não consiga reverter aquilo, mas faça a sua parte. Invista. Procure os meios que você possa auxiliar aquele espírito que está ali diante de você. Porque com certeza ele é um espírito que está em dor, está em sofrimento. Ele não está sabendo lidar com dores na própria alma. A alma dele está doendo, está sangrando, e ele, por não saber como lidar com aquela dor, que é a dor, a maior dor que a gente tem não é quebrar um osso, não é um dente,
não é uma nevralgia, é a dor da alma. Essa é a maior dor. Ela lacera, ela dói profundo. E aí, muitas vezes, procuramos recurso nas coisas que nos levam a mais dor e mais sofrimento. Mas eu já fiz tudo, eu estou me empenhando, eu estou fazendo de tudo, e aí eu me sinto culpado por não conseguir. Calma, isso há um limite dentro disso. Por quê? Porque a própria espiritualidade nos diz que nós temos escolhas. E nós vamos ver que já no século de Kardec, ele pergunta aos espíritos: os pais que têm filhos que lhes causam desgostos não são desculpáveis pelo fato de não lhes dispensarem a ternura que teriam direito em contrário? Não, porque é um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem para encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses desgostos resultam frequentemente dos maus hábitos que os pais deixaram que os filhos tomassem desde o berço. Colhem então o que semearam. E tem uma outra parte que Kardec pergunta aos espíritos: os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pela senda do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Mas quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Ou seja, o espírito é responsável pelas suas escolhas. Os pais precisam se empenhar nesta tarefa. É o que essas duas perguntas unidas nos respondem. Se você se empenha, você não é responsável, porque o espírito fez uma escolha. Mas você precisa se empenhar, porque isso é sua função também, enquanto responsável, de você se empenhar para que cada vez mais aquele espírito possa se melhorar. Não adianta a gente dizer: não, eu já fiz, já tentei, mas a gente sabe no fundo que a gente fez pouco, que a gente podia ter feito mais. É lógico que ninguém vai conseguir atingir esse tipo de ação de uma vez só. O próprio pai e a própria mãe, nós entramos em conflito com essas situações, sem dúvida. Se você tem um filho que tem um quadro desse, você entra em conflito com você mesmo. Entra em conflito para pensar sobre as suas atitudes, como diz Kardec: será que a educação que eu dei foi uma educação correta? Será que eu participei de forma correta? Será que eu agi no momento certo? Será que as minhas orientações elas foram adequadas? Será que eu estive o suficientemente presente na vida dele para poder auxiliá-lo? Se não estive, dá tempo para reverter isso. Sempre haverá tempo. Porque muitas vezes a gente desanima e decide abandonar. Não, fracassei, desisto, não dá mais, deixa para lá. Eu comentei uma vez que na Cracolândia, no Rio, o pessoal foi fazer uma pesquisa e que naquela Cracolândia lá, eles viam uma mulher, e essa mulher ela andava atrás de um rapaz o tempo todo na Cracolândia, e vivia lá, no meio da Cracolândia. Os pesquisadores pararam e perguntaram: minha senhora, a senhora faz uso de crack? Ela falou: não uso nada. Então o que a senhora está vivendo aqui já, nessas condições de maus tratos, condições de dificuldade, de pobreza, de penúria aqui? É por causa do meu filho. Ou seja, era uma mãe que não desistiu do filho. Ela não desistiu de insistir que ele tinha uma solução. Muitos de nós vamos dizer: não, eu já tinha desistido, eu já tinha largado, ele já escolheu a vida dele, então se morreu, morreu, foi uma escolha dele. Mas, repara, essa mãe não estava em paz com a própria consciência. Ela sabia que ela poderia fazer alguma coisa a mais.
Isso é uma verdade, porque existem relatos e mais relatos de que várias mães, ao longo do tempo, insistem nesse tipo de atitude em que a psicologia discorda, terapias comportamentais discordam, mas que várias, em algum momento, conseguiram resgatar aquele espírito, aquele filho daquela condição. Não é isso que acontece no mundo espiritual? Não é isso? As legiões que estão aí auxiliando, colaborando, de amor, o que eles fazem? Eles permanentemente estão indo às regiões de dor e sofrimento para quê? Para buscarem resgatar espíritos que possam sair daquela condição para a luz. Eles desistem? Não, eles não desistem. Eles trazem todos? Não, porque cada um tem o seu tempo de despertar, mas eles estão sempre retornando. Imaginam se essas legiões de trabalhadores do bem desistissem de recolher esses espíritos que se encontram em situações de dor e sofrimento. Como seria? O caos instalado. Imagina se a espiritualidade desistisse de nós, que estamos hoje encarnados aqui, e dissesse, não dá mais não, desiste do Newton, tem mais jeito, deixa ele por conta dele mesmo, para ele resolver a vida dele. Não, por mais que nós cometamos erros, e Jesus falou para que nós perdoemos o nosso irmão tantas vezes quantas forem necessárias, ou seja, de maneira infinita. Por quê? Porque esse é o caminho da gente se libertar, encontrar a paz, encontrar a luz. Não tem outro caminho. Vai depender dessa fraternidade, dessa compaixão e desse amor. E nada mais profundo do que o amor de uma mãe pelo seu filho. Mas e aquelas mães que não devotam tanto amor? E aquelas mães que não devotam tanto carinho, que pelo contrário, você repara que são mães que muitas vezes abandonam os filhos, se distanciam dos filhos? Isso existe? Sim, lógico que existe. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos. Deus dá oportunidade, mas cabe à mãe poder utilizar essa oportunidade com esses aspectos todos que eu falei, que é exercitar o amor, exercitar o perdão, exercitar a indulgência, a tolerância, a paciência, a compreensão, a calma, a tranquilidade, a fraternidade, exercitar o cuidar do outro, acolher o outro, consolar o outro, tratar do outro. Ou seja, Deus diz assim aqui, eu tenho aqui um currículo maravilhoso para você estudar. Você quer? Está aí o currículo, está aqui. Um currículo espiritual. Você quer estudar esse currículo? Está aqui. Muitos vão querer, outros não vão querer estudar, cada um no seu tempo. Mas Deus nos fornece o quê? A oportunidade. Aí vem uma outra questão importante dentro da maternidade. Toda mulher nasceu para ser mãe? Toda mulher nasceu para ser mãe? Todo mundo responde, não. A gente bem sabe que isso. Por quê? O que há de diferente para algumas mulheres poderem ser mães nessa encarnação e outras não puderem? Umas podem, outras não podem. Na maternidade você defronta situações extremamente dolorosas e antagônicas. A mulher que está abortando, um aborto espontâneo que não foi provocado, e o feto ainda não saiu, diante de uma que vai ter o bebê e que não quer a criança, mas a criança está bem dentro da barriga. A outra sofrendo porque está perdendo, e a outra tendo e não quer ter. Aí nós ficamos pensando, meu Deus, o que é isso? Isso segue a toda uma beleza da divina misericórdia. Tudo segue um planejamento reencarnatório.
Não podemos pensar de forma global, temos que pensar de forma individualizada nessas situações. Nós sabemos que tem realmente mulheres que encarnam nessa vida e que não vão ser mães. A gente sabe disso, porque existem impedimentos de outras encarnações, ou porque fizeram uma programação, um planejamento para que nessa encarnação não viessem a ter a maternidade, mas que pudessem ter a oportunidade de cuidar de outras pessoas. Tem mulheres que têm um impedimento temporário que pode ser gerado pelo emocional ou não. Quantas mulheres ficam tentando engravidar e de repente assim, vou adotar. Aí adota, dá um tempo, engravida. Isso pode ter algumas explicações. Ela precisava primeiro adotar para depois ter o filho, porque haveria uma necessidade dessa adoção para aproximação daquele espírito. E outra, ela mesma, pela própria ansiedade, pela angústia, bloqueia esse processo de gravidez. Isso também é uma coisa possível. Ela está com tudo programado, mas ela opta em ficar muito ansiosa. Depois que ela relaxa, que ela adotou, ela engravida. Isso também é uma outra possibilidade de acontecer. O fato é que quando utilizamos mal essa tarefa, essa missão da maternidade, consequentemente isso pode ter reflexos em vidas futuras. Por exemplo, abortos podem ter reflexos em vidas futuras, em que no planejamento reencarnatório tenha sido montado uma estrutura em que você não engravide nesta encarnação. Para quê? Para que você possa refletir sobre a valorização da maternidade. Não é uma punição, é um tempo que você tem para você refletir sobre isso. Teve uma vez uma moça que ela perguntou aos espíritos que ela havia cometido um aborto e ela se arrependia muito de ter cometido o aborto e que ela já tinha colocado na cabeça dela que na próxima encarnação ela não ia poder ser mãe. E um dos orientadores espirituais explicou a ela que não funciona desta forma, e não funciona mesmo. Por quê? Porque Deus não é olho por olho, dente por dente. Não é assim que funciona. O Pai, acima de tudo, é misericordioso. O que o Espírito orientou foi o seguinte: minha irmã, enquanto você está encarnada, se você despertou para essa situação, procure já fazer as modificações necessárias. Se você não vai ter mais um filho, exercite cuidar do próximo. Cuide de crianças, cuide de idosos, cuide do necessitado, estenda a sua fraternidade e o seu amor, porque com certeza isso vai te ajudar muito. Mas e esse espírito que eu impedi de encarnar, como é que vai ficar isso? Bom, isso é uma questão que depois vocês vão precisar dialogar, conversar em outro momento, porque na verdade você impede a vinda desse espírito que estava numa programação de uma vida, de estar aqui, de progredir, de ir adiante. Se isso for bloqueado, e você assim bloqueou, vai precisar haver um diálogo, uma conversa. Pode ser que esse espírito já te perdoe, tudo bem, eu compreendo o que aconteceu, ou não, ele não compreenda. Mas se você já procurar se melhorar nesta encarnação, já vai ajudar muito. Tudo que a gente puder fazer para nos melhorarmos ao longo da encarnação é sempre bom para a gente, porque a gente não sabe o que a gente fez em vidas anteriores, a gente não tem a menor noção, porque a gente passa pelo esquecimento. Com certeza a gente fez um monte de coisas, o quê? Erradas. É só a gente olhar pelo que a gente passa, pelas dificuldades que a gente tem, pelos obstáculos que nós enfrentamos, pelas doenças que nós vivemos, pelas perturbações que nós temos na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida social, aonde for. Dá uma olhada ao redor o que a gente tem e dá para a gente ter uma noção do que a gente pode ter causado em vidas anteriores. Então não é para reclamar, não é para se revoltar,
na verdade, é observar e ver o que a gente pode fazer de melhor para já ir corrigindo o que possamos ter feito de mal para os outros ou até para a coletividade. Porque repara, quando os espíritos dizem para Kardec que a mulher tem uma importância maior nessa missão na Terra, porque ela educa o homem, quando essa mulher perceber que a maternidade dela é um potencial imenso, ela vai ver o poder que ela tem. Porque se eu recebo dentro de mim um ser, e eu crio esse ser desde pequeno, o que eu posso fazer? Eu, tendo uma base cristã, voltada para o bem, para o amor, para a fraternidade, eu vou incutir nesse ser todas as práticas do bem, com o maior amor que eu puder, com a maior vibração de fraternidade que eu puder. Olha o exemplo atuando nesse momento de transformação de um ser que no futuro pode ser o quê? Pode ser um homem que vai governar uma nação. Se ele teve uma base estruturada no bem por uma mãe que educou de uma forma cristã, atuando ali firme, aquilo vai ficar impregnado nas fibras íntimas daquele espírito. E é isso que a espiritualidade espera, que essa mãe tenha essa atuação de amor profundo atuando ali, de compreensão, de fraternidade, de exemplo dela enquanto ser. Por isso é que se diz que muitas mulheres nascem com uma maternidade inata, não é? Já nasce, ela já nasce como mãe, já parece que ela fácil, aquilo flui. O que é isso? São espíritos que já trazem uma bagagem espiritual de outras vidas e que está aperfeiçoando essa maternidade, está ganhando mais sabedoria com a maternidade, está influenciando de forma mais positiva e benéfica os espíritos que estão sob a responsabilidade dela. Outras mães estão iniciando esse processo de maternidade e são muito o quê? Inexperientes. Aí você vê mães completamente o quê? Inseguras, nervosas, não sabem o que fazer, desesperadas, não sabem como criar o filho, que forma faz, que forma não faz, porque são iniciantes neste processo todo de maternidade. Mas para que nós possamos adquirir experiência, como é que isso acontece? Você tem que exercitar. Ninguém nasce sabendo nada. A gente nasce com todo o potencial que Deus coloca dentro de nós. E assim é a maternidade. A mulher vai desenvolvendo isso. A maternidade desenvolve? Desenvolve. A mulher adquire experiência de como cuidar, de como lidar, de como expandir o seu amor, de como expandir a sua compreensão e a sua fraternidade, de como agregar aquela família, entendendo que cada um tem o seu direito e a sua escolha, compreendendo qual é o papel dela dentro daquela família, que não adianta nós acharmos que os filhos são nossos. Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Cada um de nós somos filhos de Deus, que estamos temporariamente nessa condição de pai, de mãe, de filho, de irmão. Se a gente compreende isso, a gente percebe qual vai ser o nosso papel dentro de uma família. Nós vamos perceber qual é a nossa tarefa ali dentro. E quanto mais a gente exercitar, mais a gente vai compreender isso. Não adianta os extremos como nós estamos falando. Não adianta a mãe achar o filho é meu. Tomar posse do filho, tomar posse da filha, querer tomar as decisões, as escolhas de como veste, com quem vai sair, com quem vai viver, com quem vai namorar, como vai ser a vida dele, ou então de outro lado largar, abandonar, deixar de qualquer jeito, como ele acha que tem que viver, da forma que tem que viver. Não, nós precisamos encontrar justamente esse caminho do meio. Pai e mãe têm que educar moralmente, sim, é essa nossa
função, nosso objetivo, educar aquele que esteja do nosso lado com responsabilidade, com amor, com carinho, mas com disciplina, com firmeza. Precisamos passar isso. Não podemos nem ser frouxos totalmente, nem cobrirmos totalmente. Mas precisamos ter esse caminho no meio. É fácil isso? De maneira nenhuma. Isso é um aprendizado constante, porque nós somos imperfeitos. Não temos como sermos perfeitos. Então vamos errar várias vezes. E esse é o caminho. É um ir e vir. É um ir e vir. Não é linear. E nós nos angustiamos com essa caminhada, nos angustiamos, é óbvio que vamos nos angustiar com isso. Mas sigamos adiante, porque o Cristo, Ele está à frente de todo esse caminho, nos auxiliando a ter uma visão cada vez mais ampla da luz. E a espiritualidade está sempre ao nosso lado, a gente não pode esquecer isso. Por mais difíceis sejam os nossos momentos, por mais dolorosos eles nos pareçam, a espiritualidade está nos nossos lados, nos auxiliando em cada momento. Eu vou ler agora uma poema do livro Antologia Mediúnica, Mãe, Antologia Mediúnica, de Chico Xavier, por vários espíritos, que é um livro em que fala só de mães. E essa passagem aqui foi ditada pelo espírito Emmanuel, mas tem passagens de Neném, tem de vários espíritos aqui. E o título é Em Louvor das Mães. O lar é a célula ativa do organismo social e a mulher dentro dele é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. O homem é o pensamento, a mulher é o ideal, o homem é a oficina, a mulher é o santuário. O homem realiza, a mulher inspira. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no soerguimento da terra é postulado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina consoladora. Auxiliar, assim, o espírito materno no desempenho de sua tarefa sublime constitui obrigação primária de todos nós que abraçamos nos centros espíritas novos lares de idealismo superior e que buscamos, na boa nova do Divino Mestre, a orientação maternal para a renovação de nossos destinos. Nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na gleba planetária, não podemos esquecer que na mulher devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor, a descer para ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros da sombra, oferecendo-nos, no campo abençoado da luta regenerativa, novos tabernáculos de serviço e purificação. Glorifiquemos desse modo o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que o todo misericordioso, quando se dignou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e elevação dos homens, chamou um coração de mulher em Maria Santíssima e, através das suas mãos devotadas à humildade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Emmanuel. Muita paz.